Você já pensou como alguém pode se achar dono de um bairro inteiro? O que leva uma pessoa a vigiar cada movimento dos vizinhos, impondo regras como se estivesse acima de todos? E o que acontece quando alguém finalmente se recusa a se curvar diante desse poder? Como você reagiria se um vizinho tentasse controlar até a forma como você vive? Já imaginou ser julgado só por existir em um lugar que você tem todo o direito de chamar de lar? Às vezes, quem mais exige respeito é quem menos o pratica. E essa história mostra exatamente isso. Isabel Montero era a soberana indiscutível de Colinas de Solana, uma comunidade luxuosa onde as aparências eram tratadas como lei. Aos 50 anos, comandava a associação local com punho de ferro, impondo regras que sufocavam qualquer um que não seguisse seu padrão estreito. Não se tratava apenas de rigidez. Muitos já a chamavam de implacável e profundamente preconceituosa. Naquela manhã escaldante, Isabel saiu apressada de sua casa impecavelmente branca. Seus sapatos caros batiam com força contra a calçada, enquanto seus olhos furiosos se fixavam no alvo da vez. Um entregador que havia, segundo ela, profundamente desrespeitado sua propriedade ao pisar em seu gramado perfeitamente aparado. "Você não tem nenhum respeito?" disparou, cruzando os braços de forma teatral. "Esse gramado vale mais do que seu salário inteiro." O jovem balbuciou um pedido de desculpas, mas Isabel já havia sacado o celular, fotografando o crachá de identificação dele. "Isso vai direto para o seu supervisor. Não se surpreenda se estiver procurando emprego amanhã", disse com um sorriso satisfeito. Voltando para casa, ainda alimentada pelo poder que sentia exercer, Isabel parou abruptamente. Seus olhos encontraram a figura de seu novo vizinho, Eduardo Castilho. Lá estava ele, tranquilamente cuidando das plantas no jardim. Era um homem negro vivendo em um bairro que Isabel considerava reservado para certos tipos de pessoas. A visão a incomodava mais do que gostaria de admitir. Ele estava confortável demais. Entrando em casa às pressas, Isabel não perdeu tempo. Sentou-se em frente ao computador e redigiu uma reclamação formal para a associação. A presença do novo morador representa uma ameaça aos valores da nossa comunidade. Os preços das propriedades estão em risco. Eduardo não era ingênuo. Sentira o olhar pesado dela desde o primeiro dia. Como veterano militar e ex-detetive, conhecia bem pessoas como Isabel, autoritárias, pequenas em caráter e famintas por controle. Sua melhor resposta? Ignorá-la. Não daria a satisfação de uma reação. O sol queimava forte, mas ele aproveitava o calor em sua cadeira de jardim, sentindo finalmente um pouco de paz, depois de anos enfrentando situações bem mais difíceis do que uma vizinha intrometida. Só que a tranquilidade nunca dura quando alguém como Isabel está por perto. Observando tudo da janela de seu segundo andar, Isabel cerrava os olhos. Um homem desses, relaxado, sem camisa, em pleno bairro? Inaceitável. Murmurou, já sentindo que aquilo era só o começo. Isabel puxou o celular com pressa e discou para a emergência. "Sim, preciso relatar uma pessoa suspeita", disse com um tom carregado de falsa urgência. "Ele está no jardim, sem camisa, agindo de forma estranha. Acho que pode estar relacionado a drogas." As palavras eram mentiras friamente calculadas. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Se os policiais agissem como esperava, aquele problema se resolveria rápido. Minutos depois, as luzes vermelhas e azuis refletiram pelas ruas calmas de Colinas de Solana. 2 viaturas pararam bruscamente diante da casa de Eduardo. Sentado em sua cadeira de jardim, ele ouviu a movimentação e, em questão de segundos, seus instintos de anos no serviço policial se ativaram.
Levantou-se com calma e observou enquanto um dos agentes se aproximava com postura autoritária. Senhor, recebemos uma denúncia de atividade suspeita nesta residência, disse o policial. Eduardo não se alterou. Em vez de discutir, estendeu a mão até uma bolsa próxima e retirou sua antiga identificação de detetive. Gostaria de saber o que exatamente é suspeito em um homem descansando no próprio quintal, respondeu com serenidade. O policial examinou o crachá e a expressão mudou para surpresa. Você é ex-força policial? Eduardo assentiu com um leve sorriso. Isso mesmo. Do outro lado da rua, Isabel observava tudo com os olhos estreitos, esperando que a situação se desenrolasse a seu favor. Mas ao ver os policiais recuarem e se desculparem com Eduardo, sua frustração transbordou. Isso não era o que ela havia planejado. Enquanto as viaturas se afastavam, Eduardo permaneceu no mesmo lugar, braços cruzados, olhando diretamente para a janela de Isabel. Se ela queria uma briga, teria. E seria uma que ela não esqueceria. De volta à sua casa, Eduardo ligou o notebook. Investigações eram parte de quem ele era. E agora, Isabel Montero estava no centro delas. Começou pelas informações básicas. Registros públicos, histórico de propriedade e documentos financeiros. Bastaram poucos minutos para os primeiros alertas surgirem. Havia várias reclamações registradas contra ela, mas uma chamou a atenção. 10 anos atrás, Isabel havia simulado um desmaio em uma loja de departamento de luxo. Imagens de câmeras mostravam sua queda acidental diante dos seguranças. Depois, alegou ter sofrido uma lesão grave e recebeu um acordo financeiro de $500 mil. Fraude clássica, murmurou Eduardo, mas as descobertas não pararam. 5 anos antes, ela processara um restaurante afirmando ter escorregado em um chão supostamente molhado. Curiosamente, as gravações de segurança desse dia sumiram. Novamente, Isabel saiu com uma indenização de 6 dígitos. 3 anos atrás, outro processo, desta vez contra um pequeno mercado local. O padrão era claro, e ainda no ano anterior, ela recebia benefícios por incapacidade de trabalhar enquanto viajava e organizava reuniões da associação como se nada tivesse acontecido. No entanto, a verdadeira bomba surgiu quando Eduardo acessou antigos arquivos da Colinas de Solana. Entre documentos, encontrou um e-mail enviado por Isabel à diretoria da associação. Suas palavras eram carregadas de preconceito. Ela falava abertamente sobre manter certos tipos de pessoas fora da comunidade e usava termos racistas para se referir a novos moradores. Eduardo fechou o laptop. Aquilo ia muito além de antipatia. Era uma campanha ativa para excluir famílias negras e outras minorias do bairro. Levantando-se, lançou um último olhar para a casa de Isabel. Ela achava que tinha tudo sob controle. Mal sabia o que estava prestes a enfrentar. Naquela noite, a reunião da associação estava cheia. Isabel, como de costume, assumiu o pódio com seu ar de superioridade. Como todos sabem, Colinas de Solana é um lugar prestigiado. Começou com um sorriso falso. E para manter nossos padrões elevados, precisamos implementar novas regras sobre manutenção e segurança. O ambiente estava repleto de murmúrios, quando de repente a porta dos fundos se abriu. Eduardo entrou com passos firmes. Sua presença bastou para silenciar a sala inteira. Isabel, por um instante, pareceu perder o fôlego, mas logo recuperou a pose. Senhor Castilho, esta é uma reunião privada para membros do conselho. Eduardo não parou. Aproximou-se do centro da sala. Eu acho que há algo mais importante para discutir esta noite, disse, sua voz firme preenchendo o ambiente. Isabel engoliu em seco. O sorriso que carregava até segundos antes desapareceu. Ela podia sentir que, dessa vez, a situação estava escapando de suas mãos. Eduardo tirou uma pasta volumosa da bolsa
e a colocou sobre a mesa central da reunião. Isabel Montero, até então confiante, recuou em sua cadeira. Isabel Montero tem um extenso histórico de fraudes, anunciou, abrindo o arquivo. Acidentes forjados, ferimentos inventados. Estamos falando de centenas de milhares de dólares obtidos ilegalmente. Um murmúrio inquieto percorreu a sala. Isabel soltou uma risada nervosa. Isso é absurdo. Você não tem provas. Eduardo levantou o controle remoto e apontou para o telão atrás dele. Não. Vejamos. O vídeo projetado mostrou imagens de segurança de uma loja de departamento. Isabel tropeçando de forma teatral, olhando discretamente para os lados, antes de se jogar no chão e gritar de forma exagerada. As reações da plateia foram imediatas. Respirações presas, olhos arregalados, expressões de incredulidade. Mudando para o próximo slide, Eduardo exibiu fotos de Isabel sorridente em uma viagem luxuosa às Bahamas. Curioso. 2 meses depois de alegar uma grave lesão no pescoço, lá está você, Isabel, patinando alegremente. O rosto dela empalideceu. Isso é privado. Talvez, respondeu Eduardo, mas as autoridades já estão reabrindo o caso. O silêncio foi cortado pelo som de Isabel se levantando bruscamente, batendo as mãos na mesa. Você não pode fazer isso comigo. Eduardo manteve a calma. Ainda não terminei. Ao pressionar o botão novamente, o último slide apareceu. Uma captura de e-mail com o assunto "Mantenha nossa vizinhança segura". O conteúdo era explícito, uma mensagem recheada de preconceito e linguagem ofensiva, na qual Isabel expressava a necessidade de limpar o bairro de pessoas que, segundo ela, traziam problemas. A sala ficou tão quieta que se podia ouvir os batimentos acelerados de Isabel. Moradores que antes a apoiavam desviaram o olhar. Eu sempre desconfiei que ela exagerava, mas isso é nojento, murmurou uma mulher. Outro homem, indignado, sacou o celular e começou a gravar. Isabel olhou ao redor, percebendo que perdia o controle. Isso é uma armação. São mentiras. Eu tenho direitos. Eduardo cruzou os braços. Você tinha poder. Agora tem consequências. O ambiente explodiu em falas sobre processos e pedidos para que Isabel deixasse o cargo. Ela saiu da sala apressada, o rosto vermelho e as mãos tremendo. Mas o verdadeiro pesadelo estava só começando. Em questão de dias, as repercussões se espalharam como fogo em palha seca. A seguradora que outrora havia pago seus acordos fraudulentos abriu uma investigação minuciosa. Contas foram congeladas e os benefícios que recebia por incapacidade foram suspensos. As emissoras locais não perderam tempo. Líder de associação é acusada de fraude e preconceito racial. A imagem de Isabel dominava as telas, mostrada em montagens que iam desde o vídeo do acidente na loja até as fotos de férias. As redes sociais foram ainda mais implacáveis. O e-mail preconceituoso viralizou. Memes se multiplicaram. Uma imagem dela gritando com um entregador ao lado de outra dela, sorrindo em um jet ski com a legenda "Lesão no pescoço, nem tanto". Até um clipe da sua queda teatral foi remixado com trilhas cômicas. Isabel, que se orgulhava de controlar sua imagem, virou motivo de piada mundial. O conselho da associação, pressionado pelos moradores, convocou uma votação emergencial. Por unanimidade, Isabel foi destituída e proibida de ocupar qualquer cargo semelhante novamente. Sem renda e com despesas legais se acumulando, ela se viu incapaz de pagar a hipoteca. A casa, seu orgulho, símbolo de status e palco de sua arrogância, foi a leilão. Desesperada, tentou apelar, mas não houve acordo. O golpe final, Eduardo, o homem que ela tentou expulsar e humilhar, adquiriu a propriedade por uma fração do valor original. Ao receber a chave, permaneceu sereno. Isabel,
Observando tudo de um carro velho estacionado ao longe, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sem moradia e recursos, foi obrigada a aceitar um emprego que nunca imaginaria: atendente de uma lanchonete local. A mulher que ditava regras agora servia cafés e lidava com as mesmas pessoas que desprezava. Em um dia comum, a campainha da porta soou. Eduardo entrou, não disse uma palavra. Apenas fez seu pedido com um aceno breve. Isabel, atrás do balcão, com o uniforme amarrotado e os olhos inchados, entregou-lhe o café. Mãos trêmulas, orgulho despedaçado. E ali estava ele, o homem que ela tentou derrubar, seguindo em frente enquanto ela, agora apenas uma sombra do que foi, enfrentava o peso das próprias escolhas. Isabel Monteiro entregou o copo com mãos trêmulas, engolindo o orgulho junto com a humilhação. Os olhares se encontraram por um breve instante. Eduardo tomou um gole calmo do café, assentiu levemente e saiu sem dizer uma palavra. O caminho de volta o levou à sua nova casa, que antes fora o símbolo de controle de Isabel, e agora era um lar de verdade. Instalou-se no jardim, no exato local onde ela havia chamado a polícia meses atrás. O sol brilhava como antes, mas agora aquecia um ambiente livre e sereno. O gramado bem cuidado se estendia ao redor, e o ar estava carregado de paz. A vizinhança de Colinas de Solana se transformou. Sob uma nova liderança justa e acolhedora, as regras opressivas foram abolidas. Barbecues e encontros no parque se tornaram comuns. Crianças brincavam sem olhares julgadores e os vizinhos, antes distantes, agora compartilhavam risadas e conversas amigáveis. Eduardo, que no início pensara em se mudar, se viu completamente integrado. Reformou a casa, substituindo os vestígios do passado rígido de Isabel por espaços abertos e aconchegantes. A antiga residência que outrora fora palco de julgamentos silenciosos tornou-se um ponto de encontro, repleto de vozes e alegria. Profissionalmente, a reviravolta também trouxe reconhecimento. Sua investigação e exposição do esquema de Isabel chamaram a atenção das autoridades locais, e em pouco tempo ele recebeu convites para atuar como consultor em casos de fraudes mais complexas. Sua habilidade em decifrar crimes financeiros fez dele um nome requisitado na região. Ainda assim, o que mais valorizava era a tranquilidade conquistada. Não havia mais acusações infundadas, ameaças veladas ou vizinhos andando sobre cascas de ovo. Apenas a simplicidade dos dias bem vividos. Frequentemente, sentava-se no jardim com um café quente, observando o céu e deixando um sorriso surgir. Aquilo era mais que vitória, era merecimento. Para Isabel, a história seguiu um caminho bem diferente. O que começou com a perda da posição na associação evoluiu para um pesadelo financeiro. As seguradoras não só investigaram como processaram para reaver cada centavo das fraudes. Contas congeladas, dívidas acumuladas e cartas de cobrança se tornaram parte do seu dia a dia. Tentou se abrigar na casa da irmã, mas nem a família quis associar-se à vergonha pública. Sem apoio, mudou-se de um motel para outro, aceitando trabalhos temporários sempre mal remunerados. Quando acreditava que o escândalo começava a desaparecer, outro golpe chegou. Uma produtora de documentários lançou uma série sobre corrupção em associações de bairro, com seu caso em destaque. Vídeos dela gritando com Eduardo, imagens da câmera corporal dos policiais e trechos do julgamento viralizaram novamente. O rosto de Isabel se tornou sinônimo de abuso de poder e preconceito. Qualquer tentativa de emprego minimamente melhor era barrada após uma rápida pesquisa em seu nome na internet. Ela não conseguia fugir do próprio passado. Certo dia, enquanto limpava mesas em um restaurante de beira de estrada, ouviu clientes rindo alto. Lembra daquela mulher da associação, aquela tal de Isabel que perdeu tudo?
Virou até meme, insana demais. Eles não notaram a funcionária com avental desgastado, mãos calejadas e rosto queimado pelo sol. Isabel apertou o pano com força, engolindo a humilhação. Sua vida, que antes girava em torno de controle e aparência, agora era marcada por olhares indiferentes e cochichos às suas costas. Enquanto esfregava a mesa, percebeu algo que evitara admitir. As consequências não tinham sido passageiras. Estavam ali para ficar. Histórias como essa mostram como a justiça pode surpreender até os mais poderosos. Se você quer acompanhar mais reviravoltas incríveis como essa, inscreva-se no canal e não perca nenhum episódio.